Olá, eu sou a Marci e uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram e nos grupos de estudos é como eu faço para saber qual fórmula de gotejamento eu devo utilizar, ou então, como transformar as fórmulas para encontrar o volume, ou ainda, como eu faço quando o problema pede para descobrir o tempo. Se você também tem alguma dessas dúvidas, assista esse vídeo até o final que eu vou te ajudar. E me conta aqui nos comentários qual é a sua dúvida, no que você sente mais dificuldade em relação aos cálculos de medicamentos. Já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos de WhatsApp e me ajude a espalhar esse conhecimento. Sabe quando você vai realizar alguns exercícios de gotejamento e não sabe qual fórmula usar? Aí você fica assim, e agora? Então hoje eu trouxe esse vídeo para justamente esclarecer essas dúvidas e a partir de hoje você vai conseguir resolver os exercícios com muita facilidade e segurança. Sugiro que você pegue seu caderno e anote tudo. Esse vídeo tá imperdível! Esse vídeo vai ser o mais importante e o mais completo que você vai ver sobre fórmulas. Então vamos lá! As fórmulas são usadas para calcular os gotejamentos de medicamentos. Existem 4 fórmulas usadas, 2 para calcular o tempo em horas e 2 para calcular o tempo em minutos. Agora vou te contar o meu segredo. Eu criei um macete para saber qual fórmula utilizar. Se você ainda não começou a anotar, sugiro que anote essa dica, porque essa dica vale ouro. A palavra horas é composta por 5 letras, ou seja, é uma palavra pequena, certo? Dito isso, observe as seguintes fórmulas. Visualmente, elas são pequenas, né? Então, essas são as fórmulas usadas para o tempo em horas, porque tanto a palavra horas quanto as 2 fórmulas que acabei de mostrar são pequenas. Mas agora quero que você observe outra situação. A palavra minutos é uma palavra com 7 letras, ou seja, é uma palavra grande, se comparada à palavra horas, certo? Então agora observe as seguintes fórmulas. Visualmente, elas são grandes, né? Então essas são as fórmulas usadas para o tempo em minutos, porque tanto a palavra minutos quanto as 2 fórmulas que acabei de mostrar são grandes. Sim, eu sei que pode parecer estranho na primeira vez que você percebe isso, mas foi uma maneira que eu, Marci, encontrei na época que eu era estudante para saber de forma definitiva qual fórmula eu deveria usar. E garanto que depois que você passar a usar essa dica valiosa, vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. Tempo em horas. As fórmulas para calcular o tempo dado em horas são usadas para descobrir quantas gotas e microgotas irão infundir por minuto. Mas, em primeiro lugar, para que você entenda e saiba como interpretar o problema a ser resolvido e saber qual fórmula que será usada, basta você prestar atenção no que o problema pede, ou seja, a própria questão já estará dando essa resposta. O problema estará dizendo o tempo que o medicamento terá que infundir. Sendo assim, você só precisará substituir esse dado nas fórmulas de gotas e microgotas com o tempo dado em horas, certo? Tempo em minutos. As fórmulas para calcular o tempo dado em minutos são usadas para descobrir quantas gotas e microgotas irão infundir por minuto. Lembrando que, para que você saiba qual é a fórmula que vai ser usada, é preciso prestar bastante atenção no que o exercício pede, ou seja, a própria questão já estará dando essa resposta. O problema estará dizendo o tempo que o medicamento terá que infundir. Com essa informação, você só precisará substituir esse dado nas fórmulas de gotas e microgotas com o tempo dado em minutos, ok?
Assim como nas questões que pedem para calcular o tempo em horas, quando se trata de calcular o tempo dado em minutos, é basicamente feito da mesma forma. O que irá mudar mesmo são as fórmulas. Nessa etapa, você pode usar aquela dica valiosa que eu te ensinei antes, lembra? Aquela da palavra grande e a palavra pequena. Lembrando que a resolução utiliza as mesmas etapas, ok? Certamente, quando você realizar algum exercício e praticar as fórmulas, você vai perceber que é muito simples e fácil de entender. Eu garanto! Esse assunto é uma das dúvidas que eu mais recebo dos meus alunos e realmente é uma dúvida muito comum para quem realiza algum exercício de gotejo. E pensando nessas dificuldades, eu acabei criando 5 passos para resolver exercícios de gotejamento de forma simples e efetiva. O passo 1 é identifique as unidades. Passo 2, anote as unidades. Passo 3, selecione a fórmula. Passo 4, substitua os valores. E o passo 5, resolva o cálculo. Então, agora que você já aprendeu todas as dicas e macetes, já podemos aplicar na prática resolvendo alguns exercícios. Está pronto? Então, vamos lá! A prescrição médica solicita que 250 ml de soro glicofisiológico sejam infundidos em 3 horas. Para atender a essa prescrição, é necessário controlar o gotejamento do soro para aproximadamente quantas gotas por minuto. Então, o que precisamos saber é que o volume do meu soro é 250 ml. O tempo que precisa infundir é 3 horas. E a pergunta é: quantas gotas por minuto? Então, para resolver o exercício, o primeiro passo é identificar as unidades. Nesse exemplo, as unidades são de volume e tempo. O segundo passo é anotar as unidades. Então, o meu volume é 250 ml, o meu tempo é 3 horas e a minha pergunta, que é o que eu preciso responder nesse exercício, são quantas gotas por minuto, certo? O terceiro passo é selecionar a fórmula que iremos usar. Então, para saber a fórmula que eu vou usar, eu preciso saber qual é o tempo que vai correr o meu soro. Vamos ler novamente o início do meu exercício. A prescrição médica solicita que 250 ml de soro glicofisiológico sejam infundidos em 3 horas. Então, o meu tempo está em horas, certo? Certo! Eu já sei que existem 2 fórmulas para calcular o tempo em horas. Agora, eu preciso saber mais uma coisa. Qual é a pergunta do meu exercício? Ele quer saber quantas gotas por minuto. Ah, então tá. Vamos ver qual é a fórmula que tenho que usar para resolver. A fórmula que acha a resposta em gotas e tem o tempo em horas é essa aqui. O nosso quarto passo é substituir os valores. Então, gotas é igual ao meu volume, que é 250 ml, dividido pelo meu tempo em hora, que é 3, vezes 3. Nessa parte aqui, eu só estou substituindo os valores da minha questão na fórmula que eu vou utilizar. O quinto passo é resolver o cálculo. Então, eu tenho gotas igual a 250 dividido 3 vezes 3 é 9. Então, 250 dividido por 9. Nós precisamos dividir 250 por 9. Se você tem dificuldade em resolver exercícios de divisão sem utilizar a calculadora, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link onde eu fiz um vídeo somente ensinando como fazer esse cálculo. Então, sugiro que você assista caso tenha alguma dificuldade, ok?
Então, a resposta do nosso exercício é 28 gotas por minuto. Ao administrar 750 ml de soro glicofisiológico à velocidade de 125 microgotas por minuto, a previsão de término da infusão ocorrerá em quantas horas? Vamos resolver esse exercício da mesma forma que fizemos no exercício anterior. Mas, Marci, o exercício pede para resolver em quantas horas? Isso mesmo, e eu vou te ensinar a fazer isso. Mas primeiro temos que seguir alguns passos, ok? Confia em mim. O que precisamos saber é que o volume do meu soro é 750 ml, o meu gotejo é 125 microgotas por minuto e a pergunta é: a infusão ocorrerá em quantas horas? Vamos fazer o primeiro passo, que é identificar as unidades. Nesse exemplo, as unidades são de volume e gotejo. O segundo passo é anotar as unidades. Então, o meu volume é 750 ml, o meu gotejo é 125 microgotas por minuto e a minha pergunta, que é o que eu preciso encontrar para resolver esse exercício, é o tempo, certo? O terceiro passo é selecionar a fórmula que vamos usar. E para saber qual fórmula eu preciso usar, tenho que saber qual é a unidade de tempo. É em horas ou minutos? É em horas, correto? Correto. Lembrando que temos duas fórmulas para calcular o tempo em horas. Mas qual é o gotejo dessa prescrição? O gotejo é 125 microgotas por minuto. Então, qual é a fórmula que tem o tempo em horas e o gotejo em microgotas? Ah, agora ficou muito fácil. A fórmula é essa aqui. Microgotas igual a volume dividido por tempo. O quarto passo é substituir os valores, certo? Mas antes de fazer o quarto passo, nós precisamos isolar matematicamente o tempo na fórmula. Meu Deus, como assim? É fácil de fazer, só precisamos lembrar de duas regras. O que tiver de um lado da igualdade dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E a segunda regra, o que tiver em um lado da igualdade multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo está multiplicando ou dividindo? Ele está dividindo, certo? Então, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Vou passar a limpo para ficar mais fácil de visualizar. Agora, o microgotas está multiplicando ou dividindo? Ele está multiplicando, ok? Então, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Vou passar novamente a limpo para facilitar a visualização. Agora sim, eu isolei matematicamente o tempo. E será essa fórmula que vou utilizar agora para continuar o meu cálculo. Já posso fazer o quarto passo agora, que é substituir os valores. Nossa, que fácil, né? Tempo igual a 750 dividido por 125. Tempo é igual a 6. Então, a resposta é 6 horas. Mas antes de continuarmos, tenho um recadinho para você. Se você tem muita dificuldade em cálculos de medicamentos ou se sente inseguro, tem medo de errar e quer que eu te ajude a aprender de forma definitiva, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo de cálculo de medicamentos Guia Definitivo. Venha fazer parte do nosso grupo de estudo exclusivo. O link está aqui abaixo na descrição. A prescrição médica solicita a infusão de 200 mg de vancomicina EV
diluído em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para correr em 30 minutos. Qual é o gotejo correto em gotas por minuto? O que precisamos saber primeiro é que o volume da diluição é 100 ml, o tempo que vai infundir é 30 minutos e a pergunta é: qual é o gotejo em gotas por minuto? Vamos realizar o primeiro passo, que é identificar as unidades. Nós temos as unidades de volume e tempo. O segundo passo é anotar as unidades. Então, o meu volume é 100 ml, o meu tempo é 30 minutos e a pergunta que eu preciso resolver nesse exercício são quantas gotas por minuto. Então, o terceiro passo é selecionar a fórmula que iremos usar. Para isso, eu preciso saber qual é o tempo que vai infundir a minha diluição. Vamos ler novamente essa parte. A prescrição médica solicita a infusão de 200 mg de vancomicina EV diluída em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para correr em 30 minutos. Então, meu tempo está em minutos, certo? Nós já sabemos que existem duas fórmulas para calcular o tempo em minutos. Agora eu preciso saber mais uma coisa. Qual é a pergunta do exercício? Ele quer saber qual é o gotejo em gotas por minuto. Agora que eu já sei essas duas coisas, posso ver qual é a fórmula que eu preciso usar para resolver. Mas qual é a fórmula que acha a resposta em gotas e que tem o tempo em minutos? É essa aqui. Gotas igual a volume vezes 20 dividido por tempo. Certo? Vamos ir para o quarto passo, que é substituir os valores na fórmula. Então, gotas igual a 100 ml vezes 20 dividido por 30 minutos. O quinto passo é resolver o cálculo. Gotas é igual a 2.000 dividido por 30. Lembrando, se você tiver dificuldade de resolver cálculos de divisão e multiplicação sem utilizar a calculadora, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo dessas aulas que eu fiz ensinando passo a passo como você deve calcular esse tipo de cálculo, ok? Gotas é igual a 66,67. Porém, eu preciso arredondar esse valor. Então, a resposta vai ser 67 gotas por minuto. Uma solução de medicação deve ser administrada na velocidade de 120 microgotas por minuto, considerando o tempo de infusão de 30 minutos, o volume a ser administrado será de. Vamos resolver esse outro exercício. Observe que ele é bem parecido com o segundo exercício que resolvemos. A diferença é que esse pede para achar o volume. Meu Deus, como que eu resolvo isso? Nós vamos resolver da mesma forma que o segundo exercício e também vamos utilizar os nossos 5 passos aqui. Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Quero que você vença esse desafio e que você seja capaz de resolver todos os exercícios de cálculos de medicamentos. Não desista! Vou aproveitar para citar uma frase que eu adoro, que diz: tudo é difícil até que se torne fácil. Então agora, vamos prosseguir. O que precisamos saber é que meu gotejo é 120 microgotas. O tempo de infusão é 30 minutos. E a pergunta é: qual é o volume que será administrado? O primeiro passo é identificar as unidades. Nesse caso, minhas unidades são de gotejo e tempo. O segundo passo é anotar as unidades. O meu gotejo é 120 microgotas por minuto. O meu tempo é em 30 minutos. E a pergunta que eu preciso resolver é o volume, correto? O terceiro passo é selecionar a fórmula.
Para saber qual fórmula usar, eu preciso saber se o tempo é em horas ou minutos. Nesse exercício, o nosso tempo está em minutos, certo? Nós já sabemos que temos duas fórmulas para calcular o tempo em minutos, mas qual é o gotejo dessa prescrição? O gotejo é 120 microgotas por minuto. Sabendo disso, qual é a fórmula que tem o tempo em minutos e o gotejo em microgotas? Já sabe a resposta? A fórmula é essa aqui. Microgotas igual a volume vezes 60 dividido por tempo. O quarto passo é substituir os valores, certo? Mas antes de fazer o quarto passo, nós precisamos isolar matematicamente o volume na fórmula. Calma, respira. Preste bastante atenção e anote tudo. Para fazer isso é bem fácil, só precisamos aplicar as duas regras. A primeira regra, o que tiver de um lado da igualdade dividindo, passa para o outro lado multiplicando. A segunda regra, o que tiver em um lado da igualdade multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo está multiplicando ou dividindo? Ele está dividindo, certo? Então, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Vou passar a limpo para ficar mais fácil de visualizar. Agora, o 60 está multiplicando ou dividindo? Ele está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Vou passar a limpo novamente para melhorar a visualização. Agora, eu já consegui isolar o volume. Para melhorar a nossa visualização, eu vou passar o volume para o outro lado, mas isso é questão de preferência. Dessa outra forma também está certo, ok? Já temos a nossa fórmula para achar o volume. Nem foi tão difícil, né? Já podemos fazer o quarto passo, que é substituir os valores. Volume igual a 30 vezes 120 dividido por 60. E o passo 5 é resolver o exercício. Volume igual a 3.600 dividido por 60. Volume é igual a 60 ml. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos de WhatsApp e me ajude a espalhar esse conhecimento. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!